conceito de estratégia, em grego, stratégia, em latim, stratégie, em francês, stratégie. O senhor está anotando? Xadrez Corporativo. Olá, boa noite a todos que se encontram aqui nessa mais uma vez papo de inovação da K21. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para hoje falar sobre um assunto super apaixonante, muito especial para todas essas pessoas que aqui se encontram, com certeza, falando hoje, que são os OKRs, né? Bom, vamos começar já a nossa live. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais para falar sobre esse assunto. A primeira delas é a Rafaela Fonseca. Eu estou aqui também com o Wesley Trajano. Vou deixar, eles se apresentarem já. Eu sou o Rafael Montenegro, eu faço parte aqui também da K21. Eu sou consultor, trainer, entre outras coisas, mas aqui na K21 e bastante envolvido também com o assunto de OKRs, então para mim super especial a gente estar aqui hoje mais uma vez falando sobre esse assunto. Nós vamos passar hoje, pessoal, vou falar sobre OKR, mas vamos falar principalmente sobre OKRs nessa perspectiva de como a gente utiliza OKRs numa dimensão transformacional, né, das organizações, e por isso, inclusive, nós decidimos trazer aqui o Wesley, porque ele tem, né, um histórico e um case muito especial sobre essa perspectiva para contar para a gente dividir um pouco, e essa vai ser a ideia do que a gente vai conversar aqui hoje. Então, antes de a gente começar aqui a conversa, vou passar a palavra para essas outras duas pessoas maravilhosas que estão aqui para elas se apresentarem e a gente poder dar o nosso pontapé inicial aqui. Então, por favor, Wesley, fala um pouquinho aí, cara. Fala quem é você, por que você está aqui, por que OKRs é parte aí de sua vida hoje. Rafa, muito obrigado pelo convite, obrigado a K21 pelo convite. Eu acho que super interessante. Eu costumo dizer que a gente sempre precisa compartilhar aprendizado e aprender junto, porque só assim a gente consegue, de fato, absorver e praticar cada vez mais novos conhecimentos. Eu trabalho na Ambev, hoje em dia eu estou como Head de Estratégia dentro da área do Supply Chain. Tenho 12 anos de companhia e a ideia hoje um pouco é traduzir aqui e compartilhar com vocês a caminhada que a gente está fazendo com o OKR dentro do Supply Chain, dentro da Ambev. O OKR, esse tema apaixonante, como você disse, entrou dentro da minha carreira há cerca de 2 anos, onde a gente começou primeiro de uma maneira mais orgânica a trabalhar com o OKR, depois a gente viu que a gente precisava de ajuda, a gente precisou chamar os universitários, e aí a gente trouxe o time da K21 para essa jornada junto com a gente, e desde então, inclusive fiz um pouco de um turnaround aí na minha carreira, focando bastante em metodologias ágeis como o OKR. Então foi assim que começou o OKR na minha carreira, e aí eu acho que o restante da história a gente vai contando junto aí ao longo da live. Muito bom, cara, muito bom. E vou chamar agora também para se apresentar, falar rapidamente sobre si e sobre a sua conexão com OKRs, a minha mentora nesse assunto, que é a Rafaela Fonseca, por favor. Que prazer e que responsabilidade, né? Boa noite, pessoal. Eu sou a Rafaela Fonseca, sou consultora e trainer aqui na K21 de OKRs, de gestão de resultados, definição e planejamento estratégico, lideranças. E minha jornada com OKRs começou lá de 2016 para 2017, num cenário onde eu comecei a liderar uma transformação por OKRs numa instituição. Desde então, muita coisa mudou, já tem mais de 4 anos que eu estou aqui na K21 agora, ajudando várias outras empresas a colocarem isso em prática. Sou muito feliz de compartilhar um pouquinho da culpa pelo Wesley, tá nesse caminho aí, né? Inclusive, a gente está numa data bem especial, porque está fazendo 1 ano de parceria, Exato. né? Recentemente, 1 ano que a gente começou essa jornada, então estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. 1 ano de muito aprendizado, né, Rafinha? Muito, alguns perrengues, muito aprendizado, muita coisa boa para contar. Bacana. Mas vamos lá, vamos começar essa conversa. Sempre que a gente fala sobre OKRs e sempre que, até da nossa perspectiva aqui, K21, a gente vai começar um trabalho de OKRs junto com qualquer um dos nossos parceiros, tem uma pergunta que é sempre crucial, né, no começo dessa jornada. Eu acho que era por onde eu queria começar aqui com você, Wesley, que é entendendo quando a Ambev, né, começa a usar OKRs, a Ambev principalmente, né, que é uma empresa super conhecida, né, por seu modelo de gestão, por ser uma empresa de vanguarda, né, no que diz respeito à gestão
de resultados, gestão empresarial de uma maneira ampla. O que é que a Ambev esperava, né, de OKRs? Qual foi essa fagulha inicial, o gatilho que fez com que vocês começassem a pensar sobre isso e trazer esse assunto para dentro de casa? Bacana, Rafa. Assim, essa história, como eu já mencionei brevemente, ela começa há cerca de 2 anos, onde o nosso antigo VP, ele trouxe muito essa provocação para a gente de métodos ágeis. A gente sabe que no mercado a gente ainda tem um reconhecimento pelo nosso sistema de gestão. Apesar de todas as fusões que nós fomos tendo ao longo dos anos, a gente sempre foi implementando de uma maneira muito forte o nosso sistema de gestão. Mas também é conhecido entre nós que a gente sabe que o nosso sistema de gestão ele precisa sempre ir se atualizando com as práticas de mercado. E aí ele trouxe muito essa discussão de a gente trabalhar muito em ciclos curtos. E aí, a partir disso, a gente começou a falar muito internamente dentro da companhia e mais especificamente dentro do mundo supply sobre Scrum, sobre squads, sobre trabalho em times multidisciplinares. E dentro dessa discussão, dentro desse contexto, com essa visão de trabalhar em ciclos mais curtos, a gente começou a falar um pouco de OKRs e entender como que os OKRs se complementariam ao nosso sistema de gestão, né? No entanto, como a gente está essa jornada aí de 1 ano, é interessante, eu acho que o principal aprendizado é que aquilo que motivou a gente inicialmente a trabalhar com os OKRs não foi necessariamente aquilo que ganhou força ao longo da jornada. Então, a gente pensava muito inicialmente sobre OKRs para a gente trabalhar em ciclos curtos, por exemplo, para a gente gerar mais colaboração entre os times, e eu acho que essas, com certeza, são resultados positivos que hoje em dia a gente já vem colhendo em maior ou menor grau em determinadas áreas. No entanto, a gente percebe que hoje um dos nossos principais motivos de ter abraçado os OKRs é que a gente percebeu que o nosso sistema de gestão ele era muito bom em falar de rotina. A gente é muito bom em ter uma excelência na execução na rotina. No entanto, a excelência na execução, ela tinha uma visão de curto, no máximo, médio e longo prazo. E a gente precisava de algo que fosse um pouco mais transformacional, que parasse algum momento da nossa rotina, que nos fizesse parar de olhar somente no presente, discutir métricas que já são conhecidas há 20 anos internamente, e a gente gostaria de falar um pouco mais sobre o que a gente vai construir aqui para o futuro. O que a gente pode se desafiar um pouco mais do que o nosso modelo tradicional de TSC, de desdobramento de metas. Então, ao longo dessa jornada de 1 ano, esse foi algumas das razões que nos levaram, mas ao longo dessa jornada aí, a gente foi amadurecendo e hoje em dia a gente entende que o modelo de OKR, o framework, ele coexiste de uma maneira muito saudável com o nosso sistema de gestão tradicional. No entanto, ele tem que ocupar um lugar muito distinto. Senão, a gente tem uma sobreposição dos dois modelos, que foi uma das principais dificuldades e aprendizados que a gente teve que consertar ali logo no começo da nossa jornada, assim. Então, eu acho que é um pouco disso, Tio. A gente até tem um slide também, onde a gente mostra um pouco dessas reasons to believe, mas eu acho que essas reasons to believe, hoje em dia, elas já estão ainda mais atualizadas, assim. Tem uma que eu gosto muito de falar, que no mercado, e quando a gente vai ler a bibliografia, a gente entende OKR como uma ferramenta de gestão por resultados. Eu, depois de 2 anos trabalhando com OKR, 1 ano aprendendo com vocês, eu entendo o OKR como um framework de mudança cultural. Porque, para mim, trouxe uma mudança de mindset e uma mudança cultural organizacional muito grande. Então, acho que nesse slide aí retrata muito bem um pouco dessa jornada que a gente está comentando, né? Em 2021, a gente teve o OKR dentro do supply de uma maneira muito orgânica, então a gente trouxe o tema e a gente falou, cara, como o mundo ágil, vamos testar e vamos ver o que sai. E aí chegou um momento que a gente falou, cara, calma aí, não é um teste sem controle, vamos chamar os universitários, a gente trouxe a K21 para essa jornada com a gente, e aí ao longo de 2022 a gente foi sedimentando um pouco melhor essas Reasons to Believe. Como eu mencionei ali, para mim a primeira, e eu sou apaixonado, é essa mudança cultural que o OKR traz para a gente de mentalidade, traz muito mais clareza e alinhamento para os nossos propósitos. A gente vê
toda a organização, ou todo mundo, no nosso caso supply, muito mais alinhado com um plano estratégico, e um plano estratégico muito mais palpável, até mesmo para os níveis mais operacionais, e sem falar, né, o ganho que a gente tem de diminuição dos silos, facilidade de ajuste de rota. Então, é uma série de ganhos que pra gente foi super, super rico. Maravilha, cara. Eu acho que fica muito evidente, né, na sua fala, esse aspecto transformacional, né? É mais do que a gente trazer uma rotina, né? Ou uma simples ferramenta ou algumas práticas, é sobre a gente repensar a forma realmente da gente fazer essa gestão de resultados para esse contexto onde a gente deseja ter os ganhos e melhorias que a gente está falando aqui. Acho que uma outra coisa que vale destacar, né, é o quanto a gente conseguiu fazer isso em diversos níveis, num cenário muito complexo, muito grande, né? A gente está falando de supply chain, não é simples fazer OKR num cenário como esse, garantir uma coesão, garantir uma visão estratégica, né? Quando a gente tem esse alinhamento de por que a gente está fazendo isso, de ter as pessoas embarcadas em sim, a gente vai trabalhar nesses ciclos curtos, a gente vai gerar transformação, a gente vai passar a olhar para lugares que antes não eram tão confortáveis para a gente. Isso tem um poder, né, de movimento, de fazer acontecer muito grande. E eu acho que vale a pena também, Wesley, você comentar um pouquinho em relação ao equilíbrio, né? Porque a gente trouxe aqui uma ferramenta nova, a gente trouxe um olhar de transformação, um olhar de ir além do que a gente já olhava, mas a gente precisa manter o dia a dia, a gente precisa manter a rotina, a gente precisa manter a nossa qualidade, ao mesmo tempo em que a gente desenvolve essa nova capacidade de inovar, de fazer diferente. Acho que vale você contar um pouquinho pra gente dessa busca do equilíbrio também, compartilhar com a galera aí. Não, com certeza. Eu acho que hoje esse é o nosso maior desafio. Assim, eu tenho 2 grandes desafios na minha atual função. Um é garantir esse equilíbrio, e eu acho que o segundo, a gente vai falar um pouco mais pra frente, provavelmente, é desenvolver essa visão cada vez mais sistêmica e essa visão de negócios na liderança mais sênior dentro do supply chain. Sobre o primeiro ponto que você menciona, a gente tem um lema dentro do supply agora que a gente chama de 80-20. Então é 20% transformação com 80% de delivery, ou seja, de rotina. E isso pra gente é muito claro. A gente tem uma outra frase onde a gente fala que a gente se honra muito o nosso passado. Então tudo que trouxe a gente até aqui é essa excelência, esse prazer e essa busca realmente pela excelência na execução na rotina. E isso pra gente é muito forte, tanto que o nosso sistema de gestão internamente, inclusive em breve a gente tem aí discussões, esse sistema ele vai se tornar um pouco mais público, como a ISO, que é algo que a gente entende que realmente, cara, foi fundamental pra gente. Mas a gente também tem que ter muita maturidade de entender que esse sistema de gestão nos trouxe até aqui. E que daqui para frente, para evoluir, a gente precisa de mais uma parcela ali. Então, a gente tem um desafio de manter essas rotinas funcionando, esse 80% do nosso tempo focado nisso, e 20% do nosso tempo pensando de maneiras mais inovadoras, transformacionais. Só que para isso eu acho que tem outro aprendizado que eu também gostaria de compartilhar com a turma, que é esse 80-20 depende do nível em que você está dentro da companhia, dentro da empresa, que é um pouco do que vocês também me ensinaram do Flight Levels. Então, para quem não conhece, aí super indico a leitura do Flight Levels. Quando a gente percebe que cada vez que a gente se aproxima mais do nível operacional, para que a gente consiga ter uma operação sustentável que nos permita inovar e pensar em assuntos mais transformacionais, esses níveis mais operacionais são os que vão dar estabilidade para esse processo. Logo, a rotina ali nesses níveis, precisa ser com excelência. E isso foi um aprendizado nosso, porque num primeiro momento a gente fez um movimento pendular. A gente também trouxe esses níveis mais operacionais para pensar mais no transform do que necessariamente na rotina. E aí a gente percebeu, opa, vamos dar um passo atrás, vamos ajustar aqui o nosso pêndulo, porque a gente não pode ter esse movimento pendular, onde durante muitos anos a gente falou de rotina e a gente está convidando essa turma a falar também de inovação e de transformação. E óbvio que essa turma tem que estar embarcada nessas discussões, mas como eu mencionei no começo da minha fala, a gente precisa ter um share de tempo muito bem definido para cada um desses níveis. Ao contrário, quando a gente fala do nível mais estratégico dentro de cada empresa,
esses níveis estratégicos, a gente às vezes incorre no erro de olhar para metas e se abraçar com metas, e a gente só quer discutir metas e a gente quer entender o que a gente vai entregar na próxima semana, no próximo mês. Eu falo isso porque é um bom ambeviano, a gente fala que é um bom batedor de meta, mas no entanto a gente precisa entender que esse share aqui é mais estratégico das organizações, eles precisam dedicar tempo, eles precisam dedicar pautas estratégicas com pessoas estratégicas para começar a gerar essas transformações. E por fim, eu acho que um outro aprendizado ainda dentro dessa pergunta, Rafa, é que não adianta a gente fazer um convite para o time para pensar de uma maneira inovadora, transformacional. Não é só o convite. A gente precisa muni-las de repertório. Então, a gente precisa começar a trazer esses repertórios para as nossas pautas antes de fazer esse convite. Porque senão, quando a gente faz o convite, vai ser um convite vazio. E se você vai colocando essas pessoas dentro desses repertórios, quando você faz esse convite, essas pessoas elas já têm insights para compartilhar com você. E aí a jornada ela fica muito mais sólida e mais efetiva também. Boa. Eu acho que tem um ponto legal, né, de toda essa jornada que a gente viveu juntos aí e que pra gente, né, enquanto consultoria é um desafio e você liderando toda essa transformação via OKRs aí também viveu muito isso de perto com a gente, que é o exercício de entender em que momento a gente tá. Esse respeito pelo passado que você fala, inclusive para que a gente defina um próximo passo que seja saudável. E a maturidade de reconhecer quando a gente deu um passo muito grande, dar um passo menor atrás para poder ter fôlego e aí sim avançar. Acho que essa dança do equilíbrio, de acordo com os experimentos que a gente foi fazendo ao longo desse ano, ela gerou uma riqueza de aprendizado, de consistência e inclusive de construção mesmo, né? A gente fala muito aqui na K21 que não existe uma fórmula pronta. A gente traz as boas práticas, a gente traz os exemplos, a gente traz os contextos, mas a gente constrói junto qual é o caminho de cada lugar. E o caminho que vocês hoje construíram desse equilíbrio entre eficiência, metas, rotina, com OKRs, transformação e inovação, é um caminho único que vocês percorreram até aqui e que de agora tem muito mais ainda para trazer de bons frutos por aí. Eu acho que a gente pode tentar aqui, como um próximo passo dessa conversa, né, dar um pouco de uma aterrissada, né, em algumas das construções que a gente fez ao longo desse tempo já, porque eu acho que a galera que está assistindo também deve estar interessada não somente, né, nessa perspectiva das motivações e da visão transformacional, mas também eu, pelo menos, estaria com essa pergunta na ponta da minha língua aqui, se estiver assistindo, que é, tá, mas como isso aconteceu de fato, né? Qual foi a mágica aí para a gente fazer essa coisa acontecer? Eu acho que eu queria convidar, então, Wesley, você para falar um pouquinho sobre decisões que a gente tomou, né? E a gente, obviamente, pode falar isso aqui juntos, porque foi um processo bem a quatro mãos, né? Eu acho que esse ponto que a Rafa falou, né, da humildade de reconhecer onde a gente precisa, para que a gente precisa, né, e como fazer essas coisas conviverem bem, né, o que vocês já tinham, as forças que vocês já tinham com essa nova forma de pensar para esses novos objetivos é super legal e é interessante as pessoas verem como que isso se materializa de fato, né, então como que a gente aplicou isso, né, quais eram os grandes níveis de OKR, em que contextos que a gente usou, não usou e por aí vai. Se você puder falar um pouquinho sobre isso também, por favor. Boa, Rafa. Também, como eu já mencionei, a gente começa dentro da companhia de uma maneira mais orgânica. Então, a gente trouxe o tema de OKR e a gente foi deixando os diferentes níveis da nossa operação se conectar com o tema e entender como fazer o OKR dentro daquele tema. Então, num primeiro momento, a gente não tinha uma padronização de como utilizar o modelo de negócios. A gente foi realmente mais um teste de hipótese. E aqui, como eu já mencionei, eu acho que tem um aprendizado muito grande que é a gente precisa sim fazer o teste de hipóteses, mas a gente sentiu uma necessidade de a gente ter uma diretriz mínima, a gente definir um modelo de negócios de como a gente colocaria o OKR dentro das nossas operações. E aí, para isso, eu acho que a gente também tem um slide com a estrutura de OKR que a gente utilizou num primeiro momento, vocês podem compartilhar. A gente tinha, num primeiro momento, 4 níveis de OKR, né? Então, a gente tinha desde um nível um pouco mais estratégico, onde a
gente tem um ciclo anual e isso trazia toda a diretriz, todo o plano estratégico para a área de supply chain dentro daquele ano. A gente tem uma diretoria técnica muito forte dentro da nossa estrutura que já tinha um ciclo de OKR um pouco menor para que a gente conseguisse fazer esse ajuste de rota ainda mais, de maneira mais efetiva. Então, que a gente denominou como nível tático. E aí, de uma maneira mais operacional, a gente tem os níveis regionais e os níveis das unidades. Só que esse foi o modelo que nós desenhamos, né? E esse foi o modelo que a gente achou, cara, esse é o modelo e vai dar certo. E foi um pouco do que eu falei na minha resposta anterior. Se a gente pegar nessa figura e a gente sair do centro, do primeiro círculo ali, à medida que a gente se distancia desse primeiro círculo, a gente vai abordando níveis mais operacionais. E aí, com isso, a gente entende que esses níveis operacionais deveriam estar mais focados na rotina do que toda essa discussão de transformação. Então, hoje, por exemplo, um aprendizado para a gente é que quando a gente fala de unidade industrial, as nossas fábricas, ter o OKR nessas fábricas talvez não seja o foco ou não exige uma coordenação que não vai trazer todo o resultado que a gente esperava num primeiro momento. Então, por exemplo, daqui a gente já teve uma grande oportunidade de discussão que é: será que vale a pena, de fato, a gente manter esse nível de OKRs dentro das unidades? E a gente entendeu que não. E hoje em dia a gente segue muito mais com um nível estratégico, então, onde a gente gerencia ali diretamente para o estratégico, junto com o VP. A gente tem um nível tático, onde a gente consegue consolidar algumas diretorias e a gente consegue operacionalizar aquele plano mais estratégico. E a gente tem já o OKR dentro das regionais, onde aí sim a gente ainda entende que dentro das regionais a gente consegue ter uma discussão efetiva, uma discussão de inovação com os gerentes de fábricas, mais os diretores regionais. Só que aqui entra um pouco daquele segundo desafio que eu mencionei na minha resposta anterior. A gente precisa gerar nesse público mais uma visão de negócio, mais uma visão, trazer mais repertório para que o OKR nesse nível aqui também tenha a mesma efetividade que a gente espera nos outros dois níveis. Então aqui eu acho que fica não só um aprendizado de não ter um OKR no nosso modelo, né? Isso não é uma verdade absoluta, mas para a gente não funcionou tão bem ter um OKR em níveis tão operacionais, como também em níveis que permeiam ali, é um pouco dessa interface entre o estratégico e o operacional, a gente garantir que esse público também tem um repertório para que a gente consiga trazer cada vez mais ideias disruptivas para a mesa. E quando a gente está falando aqui de repertório, não é conhecer o nosso negócio, é conhecer negócios externos ao nosso. É não a gente analisar o nosso concorrente no sentido de concorrência direta de produto. É a gente analisar a concorrência com aquelas empresas que estão tentando solucionar os mesmos problemas que a gente e que talvez não é um concorrente direto. E esses são algumas das perguntas que não são triviais e que a gente acredita, mesmo aquele gestor nosso que é o mais sênior, e a gente acha, não, poxa, mas esse diretor aqui ele já tem um nível de senioridade muito grande para trazer a discussão de transformação e inovação. Talvez a gente precisa também para essa pessoa que tem sim a sua senioridade, mas trazer para ela também repertórios externos. Porque quando você junta vários repertórios externos, você tem aquele momento eureka, que você junta repertórios externos e você consegue montar a tua percepção. Então é um pouco da minha opinião sobre como foi a nossa estrutura, o que a gente aprendeu e o que a gente está pensando aí de próximos passos. Boa, e dentro dessa estrutura também acho que é legal comentar um pouco sobre expectativas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fez esse desenho inicialmente, depois a gente foi adaptando ele de acordo com os aprendizados que a gente foi tendo, existe toda uma gestão de expectativa de todo mundo que está envolvido nisso, né? As pessoas que estão ali co-criando os OKRs, acompanhando no dia a dia, desenvolvendo projetos, criando soluções, inovando e trazendo coisas novas para a mesa, né? E a gente sabe que em diferentes níveis você tem diferentes expectativas para gerir também, né? Acho que vale você comentar um pouquinho sobre isso, Wesley. Como é que foi essa gestão de expectativas aí até hoje? Eu acho que essa gestão de expectativas ela está acontecendo, né? Em real time. Eu acho que expectativa é algo que a gente sempre precisa gerenciar
funciona muito bem, principalmente numa gestão de mudança como é essa, porque, querendo ou não, estamos fazendo uma gestão de mudança significativa no nosso sistema de gestão, e eu acho que as expectativas, elas também são diferentes de acordo com cada nível. Tem, eu acho que o nível do cara operacional, que num primeiro momento achou super interessante participar dessa discussão, mas que também gerou uma expectativa nele de ter um repertório, e o próprio entendeu que talvez ele não tenha todo esse repertório, e aí agora gera uma expectativa de dar esse repertório para esse time, que são gestores sênios. Eu acho que dentro dos níveis táticos e regionais, por exemplo, existe uma expectativa de como a gente faz esse balanceamento que nós já conversamos do 80-20, do que é de rotina e do que é transformação, do que é inovação. Acho que essa é uma outra expectativa que nós temos. E, por último, existe uma expectativa que a todo momento a gente está falando de inovação, a gente está falando de transformação, mas a gente precisa falar sobre entregáveis. E aí eu acho que entra um pouco da discussão ali da expectativa de como que eu coloco esse moonshot, mas de uma maneira mais entregável. Como que eu crio os milestones disso, mas que não sejam milestones de meios, mas que eu consiga já mensurar por meio de um key result de fato. Porque também foi um outro aprendizado nosso. Quando a gente começou de maneira mais orgânica, boa parte dos nossos key results não eram key results, eram iniciativas. E aí a gente fazia uma gestão de projetos, uma gestão de PMO quase dentro do OKR. E é diferente quando a gente começa a falar de OKR como metodologia, como framework, e a gente fala de mensurar a cada 15 dias, a cada 30 dias, key results, e entender como que a gente consegue ver essas mudanças de ponteiro. Essa, para mim, é a principal expectativa que a gente tá precisando trabalhar hoje, que é o nível mais sênior da companhia, obviamente. Todos nós vamos esperar resultados, né? E como é que a gente consegue ver esses ponteirinhos mexendo aí ao longo da jornada? Então, acho que essas são pelo menos 3 expectativas aí que a gente lida com elas diariamente. Acho que você já tocou na palavra-chave aí, né? Que talvez a gente pode explorar um pouco mais para fechar um pouco esse primeiro capítulo aqui sobre, né, a aplicação prática, porque eu também gostaria, né, de explorar um pouco a sua perspectiva como pessoa que estava no centro dessa jornada do turbilhão aí de mudanças e emoções que aconteceram ao longo desse tempo. Mas antes de a gente ir para essa sua perspectiva mais pessoal, queria que você falasse um pouco também sobre resultados, né? Que foi a palavra que você usou. Acho que é legal a gente materializar e deixar bem explícito assim, para todo mundo que está na live o que vocês hoje, né, percebem como resultados pragmáticos do uso de OKRs, né? Não, obviamente, que é somente da perspectiva de resultados de negócio ou do ponteiro que mexeu, mas daquelas mudanças, né, que a gente falou que eram esperadas, o que é que a gente conseguiu ver realmente acontecendo ou aquilo que vocês entendem que ainda está no horizonte, no futuro, ou talvez novos tipos de resultados que vocês nem esperavam ter. Boa, Rafa. Sim, acho que o principal resultado, já mencionei, mas vou fazer questão de frisar, é uma mudança cultural. É uma mudança cultural de você não pensar só em rotina, mas você direcionar todo um time, toda uma estrutura para pensar no médio e longo prazo, para a gente construir isso de uma maneira um pouco mais disruptiva. A consequência disso é a necessidade de trazer mais repertório, mais conhecimento sistêmico e externo. Então, acho que já é um outro aprendizado que a gente teve. Só que fora isso, tem alguns aprendizados um pouco mais tangíveis. A gente percebe, sim, uma diminuição do número de silos que a gente tinha, ou seja, a gente consegue colocar as pessoas em um contato maior com assuntos estratégicos, então a gente consegue ver aquele assunto estratégico que está dentro do nosso OKR, mais pessoas falando sobre ele permeando nos diferentes níveis, e a gente consegue perceber, obviamente, esse ponteiro mudando numa velocidade um pouco maior, porque a gente está tendo mais esse alinhamento, né? Mais essa colaboração. Eu acho que a gente também tem aqui algo que é super bacana, que é a gente sair fora da nossa zona de conforto. Ao invés de a gente pensar naqueles key results que são óbvios pra gente, vocês trouxeram uma provocação muito grande pra gente, que era, vamos avaliar quais as nossas métricas estão focadas no cliente e não no nosso acompanhamento interno. E eu acho que isso pra gente trouxe muito valor. Hoje, ainda acho que estamos na jornada, não acho que é
a cereja do bolo, que estamos perfeitos nessa discussão, mas eu acho que hoje eu já consigo identificar algumas discussões onde nós falamos mais focado no que o cliente espera da gente do que nós esperamos de nós mesmos por meio de métricas. E eu acho que isso também é uma mudança cultural, assim, super importante, assim. Agora, sobre resultados, eu acho que vale a pena compartilhar. Eu também acho que eu preparei um slide aí com um resultado de uma pesquisa do Fit for Purpose que a gente fez. E aí eu até vi que a Andressa tá na live, a minha professora e minha mentora, fiz o curso com ela e depois fiz uma aplicação um pouco não tão prática, não tão usual, na verdade, do Fit for Purpose. É a live 2x1 aqui, tá, gente? A gente veio falar de OKRs, mas vocês também vão aprender um uso espetacular de Fit for Purpose. Super mérito aí do Wesley. Fala aí, cara. Eu gosto muito de fazer essas aplicações e aqui, bem resumido, turma, porque não é o objetivo a gente entrar no Fit for Purpose, também super indica a leitura, foi algo que abriu super a minha cabeça, mas aqui eu tentei utilizar o Fit for Purpose para entender o OKR como meu produto e eu entender o que os meus clientes estavam falando do meu produto. E aí a gente tem um pouco isso responde um pouco da tua pergunta, Rafa, que é quais foram os resultados que a gente teve. E aí, como vocês podem ver, de uma maneira bem simplista, não vou apresentar aqui o gráfico com tantos detalhes, mas as bolinhas aí representam quais foram os resultados pelos quais o time me disse que estava escolhendo o nosso produto. E a gente entende que, cara, tem coisas que estão super bacanas aí. A gente está gerando um mindset transform legal na galera. A gente está gerando mais alinhamento na turma. A gente está conseguindo desenvolver uma visão sistêmica. A gente está conseguindo colocar mais focos dentro daqueles assuntos que são mais estratégicos. A gente está conseguindo, se não construir, mas instigar nesse primeiro momento uma visão de médio e longo prazo. A gente está conseguindo gerar valor. Então, aqui eu acho que muito mais do que eu dizer o resultado, acho que aqui é legal que, cara, é a pessoa que colocou o OKR dentro das suas operações e entendeu o que estava funcionando ou não de OKR. Então, eu acho que aqui o Fit for Purpose pra gente foi super interessante nesse sentido, de me dar uma visão como gestor da ferramenta, dessa mudança transformacional, onde eu estava acertando e onde eu estava errando. Inclusive, essa parte cinza aí abaixo do gráfico, para quem for ver a metodologia, é justamente, cara, tinha alguns propósitos ali que a galera estava utilizando o OKR, mas que não era o meu propósito principal. E aí, nesse caso, eu precisei alinhar, dar um passo atrás de novo, porque, poxa, talvez para esses propósitos aqui, a gente precisa de outras ferramentas. O OKR aqui talvez não seja a melhor ferramenta para atender esses propósitos. Então, acho que aqui a aplicação do Fit for Purpose, pelo menos para mim, foi uma experiência super, super positiva, apesar de não ser tão usual aplicar dentro desse trabalho de OKR. Não tão usual, mas fantástico, assim, acho que é importante frisar o quanto isso aqui ajudou a tomar decisão de como a gente ia seguir com o modelo. Qual era o próximo passo desse modelo? Aonde deveria ter OKR ou não? Quais eram as expectativas que a gente deveria gerir e alinhar melhor ou não? Então, assim, é um super trabalho que você fez, Wesley. Fico muito feliz de ter isso aqui compartilhado com outras pessoas. E quem tiver por aí tentando descobrir, e agora, como é que eu dou o próximo passo com OKRs? Já tem uma ferramenta na mão aqui, ó, para começar a aplicar amanhã e trocar ideia com o Wesley depois, comparar resultados aí, conversar um pouquinho mais, compartilhar com a gente, inclusive. Com certeza. Bom, a gente teve uma pergunta aqui do LinkedIn que eu acho que é bem pertinente a esse momento, então eu vou trazer ela antes da gente mover. Foi o seguinte, aqui do Danilo Rodrigues Ramos, né? Como foi a transformação do mindset da alta gestão de equipes projetizadas que vê o valor nos projetos entregues para frameworks mais voltados aos resultados? Então, estou entendendo que tem a ver aí com a gente controlar essa expectativa também, né, de que tipo de resultados a gente vai medir, o que é que a gente entende como sucesso, né, a partir de agora. Como é que foi isso aí, cara? Exato. Acho que, Danilo, obrigado pela tua pergunta, cara. Eu acho que aqui tem duas formas de responder a tua pergunta. Primeira forma é a gente precisa entender onde a gente vai, de fato, fazer uma gestão por resultados, onde a gente vai continuar com uma gestão tradicional, que foi um pouco do que eu mencionei lá do 80-20. Então, a gente não tombou todas as equipes projetizadas para trabalhar com OKRs. Então, acho que essa é uma primeiro alinhamento de expectativa super importante, porque a gente cometeu esse erro lá no começo e aqui eu acho que é o principal aprendizado que eu posso ter para vocês. Então, acho que primeiro tem um pouco disso, da gente entender
onde a gente vai apostar a nossa ficha e em qual time, e sim, existe a possibilidade de em times projetizados a gente aplicar o modelo de OKR, mas a gente precisa entender se aquele ambiente é propício para a gente entrar. Existem times que são um pouco mais resistentes e aqui, qualquer processo de mudança cultural, a gente sabe que as pessoas são fundamentais dentro desse processo de mudança. O outro ponto que eu queria trazer para você nessa nossa discussão é que você pergunta como que a gente fez essa preparação, né, essa mudança de mindset. Aqui eu acho que vale super compartilhar com vocês. Antes da gente criar o nosso OKR, a gente investiu uns 2 meses de treinamento só na alta liderança. Então, a gente trouxe a K21, a gente teve uma série de sessões com a alta liderança, falando sobre cultura, falando sobre mindset, falando sobre essas gestões de mudança, sobre métodos ágeis, depois aprofundando um pouco mais no OKR, levantando essa visão sistêmica para depois construir o nosso OKR. E mesmo assim, hoje a gente está finalizando o nosso primeiro ciclo anual. Hoje eu te digo que se nós fôssemos sentar com o mesmo público hoje, construir o OKR, ele sairia de uma maneira bem diferente, depois de um ano que a gente está percorrendo esses aprendizados. Então eu acho que tem aqui um aspecto super importante da gente preparar essa turma. Porque antes de fazer isso, a gente, como eu já mencionei, começamos o OKR de uma maneira orgânica. Então a gente sentava numa sala e falava, legal, turma, vamos construir o nosso OKR. E obviamente que por mais que a reunião fosse efetiva, de novo, a gente não tinha embarcado todo mundo na mesma discussão, a gente não tinha colocado todo mundo num repertório pelo menos similar. Então, essa preparação de 2 meses ali, para depois a gente fazer o primeiro check-in e a gente falar, turma, sejam bem-vindos, a gente agora está falando de OKR, foi fundamental. Se eu começasse de uma maneira diferente, eu não teria o mesmo engajamento que a gente teve ao longo desse processo. Sensacional essa perspectiva toda de resultados aí que você pode trazer pra gente. Sem dúvida nenhuma que lideranças embarcadas também e alinhadas, né, com o porquê que a gente está buscando, né, OKRs, utilizar essa ferramenta e esse tipo de resultado é crítico aí, né? E eu imagino que agora nesse momento, dentro do nosso, das pessoas que estão assistindo aí, tem várias pessoas super ansiosas para começar a levar isso também, esses aprendizados. Eu queria já deixar uma primeira mensagem aqui para todo mundo que está assistindo a live, um recado especial para vocês, né, de que, assim como, né, o Wesley acabou de escrever aí, esse processo todo, né, essa jornada toda de aprendizado, passaram também por treinamentos. A K21 tem uma série de treinamentos relacionados a OKRs que você pode, né, trazer para você ou para sua empresa. A Rafinha, inclusive, aqui, uma das trainers que hoje, né, dá esses treinamentos sobre OKRs. Então, boa parte disso que a gente está discutindo aqui, desses modelos dos aprendizados que a K21 teve, né, com as diversas empresas com que a gente já trabalhou, está lá nesse treinamento super pragmático, de forma prática, para vocês aprenderem como, né, colocar isso dentro da empresa de vocês. E acho que a gente pode seguir para nosso próximo passo aqui e falar um pouco mais da sua perspectiva, né, Wesley? Agora, super tirando aqui, né, o chapéu do representante da organização, mas a gente queria ouvir muito mais você, né, como indivíduo, inclusive, que participou desse processo, sobre como foi essa experiência de maneira ampla para você, né? Como foi você se tornar um champion, que estava ali focado mais no nível estratégico a princípio, até chegar na posição que você está agora, como você falou, você está como head de estratégia. E acho que, essencialmente, né, o que mudou aí na sua forma de trabalhar, em como você enxerga esse assunto da gestão de resultados como um todo? Bom, Rafa, vamos lá, tirando o chapéu aqui, falando na pessoa física, cara, eu acho que assim, exigiu, primeiro de tudo, muito aprendizado. Eu sempre vim de uma formação muito de gestão. Dentro da companhia eu já trabalho com gestão estratégica e com um sistema de gestão interno da companhia há mais de 6 anos. Então, para mim, falar sobre ferramentas tradicionais, The Make, isso para mim já era a minha rotina. Tocar projetos de melhoria de contínua já era um pouco da minha rotina. Mas eu acho que quando a gente começa a absorver essas ferramentas de metodologias ágeis, a gente tem uma visão, a gente expande muito essa visão. E apesar de no primeiro momento a gente entender que elas são muito parecidas, a gente começa a entender as sutilezas de cada uma. Então, eu acho que o primeiro de tudo é se embarcar e o principal desafio que eu senti foi, de fato, buscar conhecimento. E aí eu acho que eu fui um dos
assíduos aí em vários cursos da K21 nessa busca por conhecimento, não só na busca pela busca, mas tentando entender esses conceitos e aplicar dentro do que eu estava buscando. Acho que o Fit for Purpose, para mim, foi uma provocação que eu fiz, no meu caso, bem nesse sentido de, como eu posso utilizar essa teoria aqui, mas para me dar algum insight dentro do meu desafio atual. Então, acho que é sobre isso, é não só sobre buscar conhecimento, mas é tentar entender e aplicar esse conhecimento dentro do seu contexto. E eu acho que também aqui um outro desafio muito grande eu falei muito ao longo da nossa conversa sobre trazer repertório para a turma, trazer desenvolvimento e conhecimento sistêmico. Não dá para você levar isso se você não tiver essa bagagem. E aí, para mim, eu acho que o fundamental é como que eu entendo como outras organizações estão se desenvolvendo. Não sobre o modelo de OKR, pode ser sobre uma discussão aqui que alguém que está assistindo a live esteja trabalhando sobre flexibilidade de linhas de produção. Como que eu me conecto com esse assunto? Porque, de novo, eu me conecto com esse assunto, talvez hoje ele não vai me trazer uma resposta, mas depois eu me conecto com outro assunto. E aí eu consigo fazer essa conexão de flexibilidade com esse outro assunto de qualidade, por exemplo, e eu consigo ter os meus insights internos. Então, acho que essa necessidade de atualização é algo muito importante. Uma pessoa uma vez me disse dentro da companhia que é importante a gente todo dia, no final do nosso dia, se fazer a pergunta, o que eu aprendi hoje? Por menor que seja, algo muito simples, mas o que eu aprendi hoje? E eu acho que hoje o meu conselho, após um ano tocando oficialmente todo o processo de gestão de mudança com o OKR, é menos sobre o framework OKR e mais sobre gerar esse conhecimento sistêmico para você conseguir agregar dentro dessas discussões e para você conseguir trazer esse repertório. É uma frase que eu sempre abri a live falando e é algo que eu sempre comento lá no LinkedIn, cara, é compartilhar aprendizado e aprender junto, assim. É por isso que eu até convido, cara, quem tiver aí assuntos diferentes, coisas completamente diferentes, me marca lá no LinkedIn, vamos conversar sobre, porque em algum momento esse aprendizado é válido. Então, acho que o desafio pessoal é um pouco disso, sabe? É como que você se atualiza primeiramente na metodologia, mas a metodologia pela metodologia ela é muito vaga. Você precisa estar conectado ali junto com diferentes repertórios para você conseguir agregar. Acho que vale destacar alguns pontos aqui, né, também, por todo esse tempo juntos e mentorias, conversas, rabisca, solução, muda e adapta nessa nossa relação, né, Wesley? Acho que tem alguns reconhecimentos importantes do seu perfil e como esse perfil deu um fit muito legal com alguém com uma responsabilidade desse tamanho, que é, primeiro, a humildade de aprender, de perguntar, de colocar... Pessoal, não tá claro, não sei se isso aqui faz sentido, me diz aqui como é que isso funciona, de ir buscar, né, não é só esperar o conhecimento chegar, mas de buscar, de questionar, né, constantemente em relação aos treinamentos. A gente estava conversando e você perguntando, mas esse treinamento aqui é melhor do que esse? Para esse desafio, faz sentido esse conteúdo ou esse conteúdo? E a gente sempre construindo juntos, né? E um outro ponto que é assim, extremamente relevante para alguém que está numa posição de gerir uma mudança com OKRs é a capacidade de se relacionar com diversas pessoas dentro da organização, de trazer para as pessoas quais são as necessidades, quais são os problemas que a gente está resolvendo, de conseguir envolver essas pessoas na mudança e, inclusive, de lidar com possíveis impedimentos, bloqueios, problemas que estão acontecendo ali e seguir adiante, né? Em todas as nossas conversas não tinha tempo ruim, assim, não tinha nunca um Wesley falando assim, ai, não, cansei, ou ai, nossa, tá muito difícil. Era sempre uma conversa de, legal, aprendemos e qual é o próximo passo? Aprendemos e qual é o próximo passo? Teve esse resultado, qual é o próximo passo? Como é que a gente aprende a partir daqui? Né? Então, toda essa energia, esse perfil de aprendizado e essa boa capacidade de se relacionar em todos os níveis da organização faz uma diferença incrível também para o sucesso, e aí vale super te reconhecer aqui por essas suas habilidades, viu? Valeu, Rafa, mas com certeza vocês que me guiaram aí dentro dessa jornada, ter vocês ao meu lado ali me ajudando
foi fundamental não só para o meu desenvolvimento profissional, mas para que toda essa aplicação do OKR fosse dando certo, que é o que eu costumo dizer, a gente não está com um case de sucesso ainda, mas a gente tem um case de evolução super importante, porque acho que o sucesso vai ser de fato quando a gente conseguir atingir todos os nossos objetivos aí. Você sabe, vocês que estão acompanhando a gente sabem que a Ambeviana é muito ambicioso, então ainda costumo dizer que não é um case de sucesso, é um case de evolução. Bom, e aí eu acho que para a gente começar aí nessa direção aqui, de fechamento, né, dessa nossa conversa, acho que seria legal a gente ter um pouco de uma visão aí do que vocês hoje, né, estão entendendo como próximos passos e o futuro, né, qual o papel do OKR aí no futuro da Ambev. Você já falou, acho que já deu várias insights e dicas de mais ou menos o que vocês estão, né, ainda interessados em desenvolver e em crescer, mas queria ouvir um pouco mais em detalhes assim, sobre isso, porque acho que da mesma forma como você trouxe, né, de que começamos organicamente testando a gente mesmo, tomando essa iniciativa de começar a falar sobre OKRs e utilizar, né, é importante também a noção de que essa jornada, ela não é uma jornada com um ponto de chegada, né? Não tem um momento onde a gente vai virar e falar, pronto, agora nossa organização usa OKRs perfeitamente, não tem mais nada a ser melhorado, podemos ficar assim pro resto da vida, né? Ela é uma jornada bem longa e eterna, eu diria até, de melhoria, e é isso que faz a coisa ser bonita, né? Porque a Ambev vai ser diferente daqui a pouco, os clientes de vocês vão ter novas necessidades e para a ferramenta continuar fazendo sentido, ela vai ter que mudar junto com a empresa, né? Então, como é que vocês estão vendo aí esse futuro breve e o futuro mais longo, talvez, também dessa jornada? É isso, Rafa. Como eu falei, é menos sobre case de sucesso e case de evolução, porque a melhoria continua sempre. Sim, eu destaquei alguns pontos, mas fazendo um recap aqui, acho que o primeiro, como a gente falou, é acompanhar essa retirada do OKR, de próximos passos, acompanhar essa retirada de uma maneira organizada dos OKRs nos níveis mais operacionais, para a gente garantir que o 80-20 que a gente mencionou, essa equação ela continue valendo e seja efetiva. Segundo desafio, que eu acho que é desenvolver esse repertório e essa visão sistêmica nas pessoas que de fato estão trazendo e estão construindo OKRs, para que elas consigam trazer provocações cada vez mais ricas para dentro da nossa discussão de OKRs. Acho que isso é fundamental, e eu acho que a gente agora, como organização, o OKR ele vem tomando uma proporção gigantesca. A gente tinha no mundo supply, a gente começou em alguns outros mundos, e agora a gente tem uma discussão interna de ter o OKR dentro da companhia. E aí a gente agora precisa, num outro momento, tendo liderado essa pauta, a gente vai precisar conectar a nossa estratégia com esse OKR que vai ser um pouco maior agora, que vai ser, sei lá, o OKR estratégico super level que a gente vai ter dentro da companhia. Então, eu acho que esse próximo ano vai ser um ano de muito aprendizado agora, no final do ano, de parar, rever o nosso OKR, principalmente o nosso OKR estratégico, entender o que daquilo ali a gente no primeiro momento achava que era transformacional e hoje em dia, depois de uma jornada, a gente ter uma tomada de consciência de que, opa, não, isso aqui não é tão transformacional como a gente gostaria, e de trazer assuntos transformacionais, mas que gerem valor para a companhia e estejam conectados com a estratégia ou um futuro OKR da companhia. Então, acho que esses são alguns desafios organizacionais, e o meu desafio é fazer a gestão disso, né? E é continuar aprendendo, continuar me conectando com outros assuntos para conseguir trazer as provocações e conseguir trazer essa discussão de transform que a gente vem falando muito dentro da companhia, dentro da área de supply. Acho que só aí já tem alguns bons desafios para os próximos anos, para os próximos meses. Boa, cara. Super importante ter essa visão, né, da melhoria contínua. Você falou também, né, sobre a necessidade da gente envolver cada vez mais as lideranças para que elas estejam cada vez mais no local de, né, discutir um negócio e ter, né, poder efetivamente sobre essa perspectiva da estratégia, né? Então é uma jornada sem dúvida desafiadora, porém super estimulante. Rafa, quer trazer mais alguma pergunta, mais algum ponto antes da gente fechar? Bom, eu acho que para fechar aqui também vale um reconhecimento para as outras pessoas que participaram desse processo todo junto com a gente. Uma das coisas que falei ao longo do processo algumas vezes, acho que em conversas com Wesley e com outras pessoas, é que
dentro da Ambev, dentro de supply, é uma preocupação que a gente nunca tem se as coisas serão feitas, porque elas serão. Assim, a capacidade de realização das pessoas dessa mudança, de entrar no barco, de fazer junto, é algo incrível, assim, é uma coisa que consegue fazer com que a gente tenha uma celeridade em relação às mudanças que a gente precisa fazer, que com certeza é uma vantagem muito boa para quando a gente está fazendo algum tipo de mudança, algum tipo de transformação, né? Então acho que vale também reconhecer todo mundo aí que aceitou fazer parte, né, de toda essa loucura com a gente, né, Wesley, e fez isso tudo acontecer. E agradecer você também, né, Wesley, por toda essa parceria juntos, por estar aqui com a gente hoje e por todas as trocas, pela construção conjunta que a gente fez aí ao longo desse tempo todo. Com certeza. Acho que aqui eu só estou como mero portador do trabalho que a gente veio construindo, mas com certeza o mérito desse trabalho é quem está dentro daqui do Supply, líder, dono que está construindo esse OKR no dia a dia. Então, estou aqui somente para representá-los. Com certeza o mérito, boa parte desse mérito é deles. E de novo, muito obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado aí por toda a parceria que a gente teve e vamos continuar tendo, mesmo que de maneira informal. E eu acho que é isso, é a gente sempre continuar aprendendo para a gente conseguir ir evoluindo. Maravilha, cara. Muito obrigado de novo pela sua disponibilidade, por fazer essa conversa com a gente aqui. A gente vai colocar aí na tela, pessoal, os contatos na verdade, né, o link para o LinkedIn do Wesley, caso vocês queiram aí, como ele mesmo convidou, né, entrar em contato com ele, mandar algum tópico, conversa, né, falar mais sobre essa jornada de OKRs. Acho que fica aí o contato dele para quem quiser. Rafinha, maravilhosa também aqui com a gente. Obrigada, gente. Foi um prazer. Valeu, turma. Brigadão e sucesso aí também na jornada de vocês. Este foi mais um episódio do Xadrez Corporativo. Xadrez Corporativo. O podcast alternativo da K21. Se você curtiu, compartilhe e espalhe esse conhecimento por aí. E não esqueça de deixar seu feedback lá no backstage da K21. K21.link. I love the problem. Nos vemos no próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.